do evento. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Meu nome é Tatiana Bastos. Eu estou como presidente do Instituto de Direito Coletivo. O IDC é uma organização brasileira com sede na cidade do Rio de Janeiro e atuação nacional, atuação regional nacional. Nós somos entidade de assessoramento e de garantia de direitos. Nós atuamos em três eixos: o eixo de meio ambiente, fortalecimento da democracia e de inclusão. Estamos hoje muito felizes com esse evento, é resultado de um trabalho de grande envergadura. O Catadores por Menos Plástico, que é né, é o motivador, né, é o nosso pontapé, né, que a gente foi em campo fazer essa análise. Ele foi aprovado no edital do Gaia, né, no ano passado. Nós, inclusive, agradecemos muito o apoio do Gaia, tem sido essencial para esse projeto, para os projetos de uma forma geral, a organização. E também agradecemos ao Break Free from Plastic, BFFP, que além de sermos membros, né, além do Instituto de Direito Coletivo, ser membro do Gaia e ser membro também do BFFP, temos oportunidade de dialogar com uma grande rede e outras entidades com o mesmo propósito de mitigar, reduzir, de mudar a forma como a gente lida com o plástico no mundo. Então, é, é, nesse sentido, aproveitando que estamos aqui né, um número expressivo, já informamos que o trabalho que hoje será apresentado, ele será disponibilizado na íntegra no site do IDC. A gente está na fase final de diagramação, acredito que até sexta-feira já esteja no site. Eu vou colocar o endereço do site do IDC no chat, e também faremos as divulgações assim que ele for publicado. Sem mais delongas, sem, né, demorar mais para o motivo real, né, do que nos trouxe aqui, gostaria também de agradecer as 20 cooperativas que disponibilizaram tempo, espaço, e apoiaram o projeto de pesquisa, né, nos últimos 3 meses, né, que foi mais ou menos o nosso trabalho de campo. Então, sem a participação das cooperativas e sem esse destaque para a importância delas em toda a cadeia de reciclagem, é, talvez, né, as soluções que a gente tanto precisa não seriam possíveis. Então, gostaria mais uma vez de agradecer a todas as 20 cooperativas que participaram do projeto, que participaram da pesquisa, pelo tempo e pela dedicação também. Vou passar, então, a palavra para o professor Luiz Henrique Abegão. O professor Luiz Henrique é professor da UF, Universidade Federal Fluminense, um engajado, né, eu tenho muito orgulho de tê-lo conhecido pessoalmente, de estarmos nesse caminhar há bastante tempo, e dele ter trazido também dois pesquisadores tão motivados, tão tecnicamente preparados, e além de serem ativistas na questão de resíduos e no fortalecimento também das cooperativas. Então, professor, fique à vontade e, né, na sequência também de apresentação do Demétrio e da Priscila. Obrigada. Então, boa tarde a todos e todas. Sou Luiz Henrique Abegão, como a Tatiana disse, sou coordenador da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos de Economia Solidária do MED Paraíba. Essa incubadora ela está sediada no Instituto de Ciências Humanas e Sociais, né, da Universidade Federal Fluminense, em Volta Redonda. Então, temos uma atuação regional, né, ali no sul fluminense, e vocês vão ver pela pesquisa, inclusive, que isso está, de certa forma, representado porque 10 das 20 cooperativas que a Tatiana citou são da região ali do sul fluminense, né, em função dessa nossa inserção ali na região. A incubadora ela vem trabalhando com esse tema, né, e trabalhando né, na assessoria a cooperativas de catadores já há 12 anos, né? E talvez o nosso público, talvez seja o nosso trabalho de mais amplo fôlego, né, e de
de mais tempo, né, de caminhada, né, junto a essa categoria de trabalhadores, aí, os catadores. Eu vou ter oportunidade de falar mais um pouco depois na pesquisa, então eu acho que seria interessante passar para o Demetrio e para a Priscila, para se apresentarem também. Como a Tatiana disse, foram as duas pessoas que participaram da pesquisa. Então, passo a palavra para o Demetrio também para as suas apresentações. Eu vou sugerir aqui, pessoal, deixar com a Priscila que depois que me apresentar, eu já vou começar, inclusive, com a apresentação dos dados, e acho que vai ficar mais fluido. Correto. Boa tarde a todos. Meu nome é Priscila de Souza. Eu atuei na ANCAD, que é a Associação Nacional de Catadores, como assessora de cooperativas, e no momento eu trabalho diretamente com assessoria para as cooperativas e também fui convidada para realizar a pesquisa deste projeto de pesquisa, né, da reciclabilidade dos plásticos. É isso. Eu vou fazer uma fala aqui breve também. Meu nome é Demétrio, eu também atuo aqui na região sul-fluminense, assim como os colegas, nasci aqui em Volta Redonda, a gente conheço bastante aqui da região. Eu também faço projetos e trabalhos de desenvolvimento comunitário, territorial, mas sempre com essa perspectiva de articulação, né, entre atores. E o trabalho com as cooperativas também está dentro desse contexto. Quando a gente faz o trabalho com as cooperativas e associações de catadores, é sempre na intenção de articulação, de vincular os órgãos de defesa de direitos, de também buscar articulações com a população. Então, digamos que o que eu realizo também tem essa característica. Atualmente, eu sou mestrando da Universidade Federal Fluminense também, discutindo esse assunto da inclusão das cooperativas nos sistemas municipais de coleta seletiva, né? Como as cooperativas e associações de catadores, elas se inserem na política pública de coleta seletiva. Nesse caso, a minha colaboração foi junto com a Priscila de ir a campo, fazer a coleta de dados, depois a gente trabalhou na sistematização, que a gente vai ver em seguida. Então, vou dar início à apresentação, e aí depois tanto Priscila quanto o professor Abegão, eles vão colaborar junto comigo, né, nos dados que a gente vai divulgar. Então, aqui apenas um slide de apresentação. A gente acabou nomeando dessa forma, como uma pesquisa sobre a não reciclabilidade dos plásticos. Já vou... É bastante coisa. Então, aqui eu apresento um roteiro, né, dos grandes assuntos que a gente vai discutir, que a gente vai apresentar aqui ao longo desse material, que é, primeiro, a motivação, o que motivou a pesquisa, né, a gente fazer todo esse esforço, e qual o objetivo dela no contexto da pesquisa. A pesquisa ela vem dar uma contribuição específica. A gente vai apresentar também isso que a gente chamou de espaço amostral, que na verdade são as organizações onde elas estão, né? São 20 no total. A gente vai apresentar rapidamente. E também o que nos levou a escolher essas organizações e não outras. A gente não são grandes critérios, é um prioritário, mas a gente vai apresentar. Depois a gente vai contar a metodologia que a gente utilizou para poder chegar nos dados que a gente vai mostrar. Então, tem uma série de procedimentos que tanto eu quanto Priscila em campo a gente adotou, né, como algo muito natural dentro da pesquisa, né, de cumprir as etapas, apresentar isso para o público. E depois a gente vai, talvez, para o recheio, né, para talvez a parte mais densa, que são os resultados e as análises que a gente pôde fazer. No final, a gente deixa as conclusões do que isso significou, né, do que os dados, as análises, o que eles podem significar para o campo, e algumas sugestões, tanto de continuidade de pesquisa, quanto também de como o campo, né, os atores da reciclagem podem fazer algumas mudanças, né, na intenção de a gente ampliar, aumentar o índice de reciclagem de plásticos. Desculpa. Muito bem. Então, só diminuir aqui, ok. Muito bem. Essa pesquisa, portanto, a motivação, ela tem como principal tema esse tema dos plásticos, né? A gente tem no senso comum, a gente já percebe, já compreende que a reciclagem de plásticos precisa ampliar,
a poluição pelos plásticos, né, seja os oceanos, seja de outra forma, né, para o aterro, porque não é reciclado. Isso já existe, a gente já tem essa percepção. A gente vai trazer dados, obviamente, onde a gente se baseia, mas isso é um tema que está aí no momento, né, com as mudanças climáticas e tudo. Então, a pesquisa ela vem tocar nesse tema, né, de como é que hoje se dá a reciclagem por plásticos aqui no Brasil, a gente no contexto aqui do estado do Rio de Janeiro, e a gente escolheu, portanto, para poder colher dados e fazer análise sobre a reciclagem dos plásticos, especificamente, a gente vai até a ponta da cadeia produtiva da reciclagem, que são as associações ou cooperativas de catadores, né? Então, dentro desse contexto, o objetivo é construir dados sobre a reciclagem, né? Qual é o status dessa reciclagem? Esse é o objetivo da pesquisa. Aqui a gente traz um referencial, né, de uma matéria da Fiocruz, que na verdade é o Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, que trouxe uma análise a respeito de um relatório da OCDE de 2022, em que a gente tem aqui alguns números já de início. Tem esse dado de que a geração global de resíduos plásticos subiu, né, entre 2000 a 2019, dentro de 20 anos, esse volume mais do que dobrou, foi para 353, né, 353 milhões de toneladas por ano, e dentro disso, 2/3 dos resíduos plásticos são daqueles plásticos com vida útil inferior a 5 anos, né, que a gente utiliza, depois se torna um resíduo que não tem utilidade, vira um rejeito, portanto, eles não têm longa duração, que a gente pode reaproveitar, etc. E dentro desse grupo de resíduos, que a gente está falando de vida útil inferior a 5 anos, 40% vem de embalagens, né, que é o que acontece, que aparece muito nas cooperativas e associações de catadores. Muita coisa desse material vai para lá. E dentro desse universo como um todo, o dado desse relatório é que são dados mundiais, né, esses daqui. 9% dos resíduos plásticos são reciclados, ou seja, a maior parte, né, mais de 90% não é reciclado. Isso traz um alerta de onde a gente tem como ponto de partida para a nossa pesquisa. Então, aqui tem um mapa que a gente, só para ilustrar, né, para quem talvez não conheça, esse é um recorte do mapa do Brasil. Esse recorte ele pega aqui a divisa, mais ou menos, do estado do Rio de Janeiro com São Paulo, onde a gente tem a região sul-fluminense e a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Esses pontinhos em azul ou roxo, vocês me perdoem que eu sou muito ruim com cores, viu? Mas onde está em torno de Volta Redonda, que é um grande centro aqui para a nossa região, são os cooperativos do Sul-Fluminense, com exceção do número 18 ali, que a gente vai ver que está em Três Rios. Três Rios é considerada a região centro-sul fluminense, e as outras 10, em verde, são em torno da capital Rio de Janeiro. Na verdade, ficam dentro da cidade do Rio de Janeiro, que é da região metropolitana. Então, a gente conseguiu, no estado do Rio de Janeiro, encontrar e reunir 20 cooperativas e associações de catadores para essa pesquisa. Vocês vão observar que a numeração parece um pouco bagunçada, mas é porque no nosso relatório a gente adotou uma ordem alfabética, em que o A, né, B, C, D e assim por diante. Então, por isso que fica um pouco confuso, mas a gente optou por ter os slides organizando aqueles grupos, né, aquelas organizações. E a cidade e o bairro, né, porque Rio de Janeiro é uma cidade muito grande. E nesse slide seguinte, a gente tem as 10 aqui da região sul-fluminense. Vamos observar que, no total, são 9 cidades diferentes, né? Então, a gente consegue ter uma diversidade de territórios e, portanto, uma diversidade de produção desses resíduos plásticos, do consumo desses resíduos plásticos também. Vou seguir aqui. A gente quis falar também por que essas organizações foram selecionadas. Primeiro, tem um vínculo que está incubadora Intexol, vinculada à Universidade Federal Fluminense, e o IDC já conhece, já tem vínculo, então isso facilita para que a gente possa desenvolver um trabalho com as organizações de catadores, né? Uma relação já muito boa que a gente possui de outros trabalhos. Então, a gente foi primeiro consultar essas que a gente já conhecia, e o critério mais importante, na verdade,
é encontrar e incluir na pesquisa aquelas organizações que fazem coleta seletiva de forma regular. Vou falar aqui brevemente sobre isso, mas quem talvez esteja mais por dentro do contexto vai compreender. Para quem não é, vou procurar explicar de forma breve, que, lamentavelmente, muitas cooperativas e associações, às vezes, não conseguem ter uma coleta de materiais recicláveis com regularidade, ou seja, semanal ou até mesmo diária, por conta da infraestrutura que é um pouco precária. Né? Quando a gente sempre discute esse assunto, a gente fala da importância de ter uma contratação pelos municípios, de ter a participação do Estado para fomentar essa atividade. Então, muitas das vezes, na falta desse apoio, as cooperativas tendo que fazer todo o trabalho por si mesmas, às vezes vão ter dificuldade de fazer a coleta, que é uma parte muito custosa desse processo, como se tivessem uma relação muito fiel com o que é consumido e, portanto, com o que chega nas cooperativas. Porque se for uma coleta pontual daquela semana, ou às vezes, como eu coloquei aqui no texto, como um bar, você vai ter mais vidro, no caso de um bar, do que o outro. E aí isso vai enviesar a pesquisa, vai trazer um dado distorcido para a gente. Então, por isso que era interessante ter cooperativas e associações de catadores que fazem hoje coleta seletiva de forma regular, toda semana, por exemplo. Então, vou seguir aqui mais um pouquinho, antes de passar para a Priscila, sobre a metodologia que a gente estabeleceu. Então, ela se inspirou na publicação de 2021, né, chamada Registros de Plásticos, Estudos sobre Impactos e Responsabilidades do Instituto Polis. Então, a gente utilizou, né, o conceito da metodologia desse trabalho para elaborarmos a nossa. Também fizemos uma pesquisa bibliográfica, né? Então, essa pesquisa, ela trouxe 9 artigos através dos buscadores, né, das palavras, do buscador Google Acadêmico, perdão, e das palavras gravimetria, materiais recicláveis e amostragem. Então, dessa pesquisa, a gente utilizou 9, que nos ajudou, né, essa pesquisa, para a gente entender como é que a gente faria a coleta de dados dos materiais recicláveis, como é que a gente lidaria com esse tipo de material, e 2 artigos que a gente encontrou a partir da pesquisa com as palavras gravimetria, coleta seletiva e rejeito, para que a gente pudesse olhar para o rejeito, como é que a gente lidaria com esse tipo de material, né, de resíduo. E essa pesquisa também nos ajudou a identificar alguns fatores que podem influenciar na amostragem, que a gente tentou levar em consideração. Quais são os fatores, né? O perfil socioeconômico da região de onde vem o resíduo, né? É, em função de um público de baixa renda ou de alta renda, isso pode mudar o tipo de consumo e, portanto, o tipo de embalagem, o tipo de material que vai ser gerado. Né? A amostra final que a gente vai precisar coletar, se vão ser 200 quilos de material que a gente vai precisar coletar em cada cooperativa, se são 20 litros, enfim. Qual é o tamanho dessa amostra? A gente também conseguiu obter através da pesquisa bibliográfica. O período de amostragem, que por exemplo, se a gente fica no campo, em uma cooperativa apenas, durante 2 meses fazendo coleta de amostras, a gente vai, sei lá, 2 vezes, num período de 2 meses, ou tem que percorrer um período de 1 ano, né? Esse período de amostragem tem a ver com isso. Durante quanto tempo a gente levanta amostras no campo, né? E também os instrumentos que a gente utiliza ali, que são luva, saco plástico, enfim, quais são os instrumentos. E também a classificação dos resíduos, a gente conseguiu utilizar uma inicial. Lá na frente a gente vai explicar que essa classificação que a pesquisa bibliográfica gerou não foi possível usar lá na prática, porque a gente viu que na prática os nomes dos materiais mudam muito de cooperativa para cooperativa. Então, a gente precisou, primeiro, fazer a coleta de dados e depois, na hora da sistematização desses dados, que a gente estabeleceu também a partir da pesquisa bibliográfica, mas muito a partir também do que o campo nos mostrou. Lá na frente eu vou apresentar isso. Então, aqui eu passo a palavra para a minha colega Priscila explicar que a gente fez um teste para ver como essa metodologia seria na prática, o que esse teste nos trouxe. Agora sim. Sim. Certo. Seguindo, então, com o teste da metodologia, conforme o Demétrios explicou, né, a partir da pesquisa bibliográfica, nós desenvolvemos essa metodologia para ter certeza, né, da metodologia escolhida. Nós realizamos um teste na cooperativa Recicla VR, que é próxima, né,
para nós e nós já temos vínculo, né, de outros projetos. Então, nós realizamos uma ida de 3 dias às cooperativas em agosto de 2024 e após o teste, realizamos alguns ajustes, apresentamos, nos reunimos, né, com a equipe e também com o IDC. Então, baseado no teste, então a gente estabeleceu uma metodologia que foi aprovada, né, tanto com os desenvolvedores, né, do projeto, quanto com o Instituto de Direito Coletivo. Então, vamos falar agora sobre os procedimentos, né, as etapas da pesquisa. Primeiramente, nós determinamos de checar a origem do material, da onde que ele veio, porque algumas cooperativas, o material se da origem da coleta porta a porta, ou da compra, né, dos materiais de catadores avulsos, de doações de empresas. Não, mas Priscila, nós coletamos, mas da onde que veio? A coleta é de prédios, é de empresas, correto? Então, nós informamos essas informações. Também, em grande parte das cooperativas que eu fiz a pesquisa no centro do Rio, a coleta tem origem de uma coleta realizada pela empresa Conlurb, que é terceirizada, né, paga a prefeitura. Então, os cooperados, né, das cooperativas não têm participação na coleta. Eles somente recebem material e fazem, né, o procedimento, triagem até a venda. Então, anotando essa informação, né, nos nossos registros, nós estabelecemos de irmos até a pilha de material. A pilha de material é aonde as cooperativas depositam esse material coletado nas ruas, né, e de outras origens. Onde eles armazenam, ou num galpão, né, coberto ou não, teve cooperativas que não armazenavam esses materiais em locais cobertos. Então, nós estabelecemos que a pesquisa seria feita utilizando 2 sacos de lixo, esses pretos, de 200 litros cada, e encheríamos desse material, né, da pilha de material, com esses materiais escravos. Só que nós não pegamos só de um local específico, de vários, né, para a gente ter uma variedade na amostra desses locais de origem. E também, exemplo, o material veio ontem, foi coletado ontem, ou às vezes até da semana passada, né? Então, para a gente ter bastante amostras, né, nesse material de pesquisa. Após esses 2 sacos de lixo estar cheio, nós depositamos ele em uma lona, né? Em algumas cooperativas, a gente abriu uma lona no chão, em outras eu fiz na bancada, né? Porque é de acordo com a estrutura da cooperativa que elas ofereciam. Então, pode estar trocando de slide. Então, após nós depositarmos esse material, a gente ia abrindo as bolsas, porque os materiais eles vêm de residências, outros locais, dentro de sacos e sacolas plásticas, para estarmos misturando, né, homogeneizando o material. E após a homogeneização, o método estabelecido foi de quartear o material, ou seja, partir em 4 partes iguais o material. Após isso, né, nós utilizamos ali uma régua de madeira, eu utilizei também metro para dar para medir certinho, para separar direitinho, e escolhemos 2 partes para realizar a pesquisa na diagonal, e as outras 2 partes nós devolvíamos para a pilha do material da cooperativa. Então, com esse material, a gente já não trabalharia realizando a pesquisa somente em cima dessas 2 outras partes. Então, dando início à pesquisa,
a gente realizou a separação, que na cooperativa chamam de triagem, conforme é feito na cooperativa. Então, exemplo, se a cooperativa separa PET verde do PET transparente, nós realizamos a triagem dessa forma. Assim também os metais, né, sucata, alumínio, também dessa mesma forma. Então, após isso, nós pesamos os materiais, né? Exemplo, 30 gramas de alumínio, 50 gramas de PET verde, e informamos, né, nos nossos registros. E após esses registros dos materiais recicláveis, de acordo com a pesagem e a nomenclatura, nós passamos para o rejeito, que nada mais é os materiais que as cooperativas não conseguem comercializar, não tem compradores. Pode passar para mim, por favor, no slide. Então, nessa imagem, né, a gente dá para ver que a gente separou conforme os materiais. Na primeira imagem ali tem os desodorantes aerosol e outros também. A gente fez registros fotográficos, né, e passamos para os rejeitos. E pode passar o slide. E passando para a parte dos rejeitos, nós conseguimos identificar, né, as empresas, os grupos fabricantes que, né, fez a fabricação dessas embalagens, para anotar de quais marcas que são, qual tipo de embalagem, e baseado também na norma da ABNT 13.230, que tem uma classificação dos plásticos, exemplo, o PET, número 1 de classificação. Tem PS, né, PP, de acordo, então nós anotávamos essa informação. Se essa empresa se preocupou em colocar essa informação na embalagem, e anotavam todas essas informações para termos registro, para em cima dessa pesquisa conseguirmos, a equipe, né, conseguir desenvolver o projeto de pesquisa. Eu volto a palavra para o Demetrios para continuando a apresentação. Obrigado, Priscila. Vou dar seguimento em mais alguns slides, depois vou passar para o professor Abegão. Muito bem. Nessa parte agora dos resultados, como eu falei desse recheio, a gente fez uma divisão, como está aqui, né? São vários subtítulos, partes que a gente vai apresentar dentro dos resultados. Tatiana, pode passar, por gentileza, que eu vou um pouco mais ágil. Então, o primeiro tema, o primeiro achado de pesquisa que a gente quer contar para vocês é que há muitas variações na forma de classificar os materiais que são os recicláveis. Então, dentro desse grupo ainda, daquilo que as cooperativas e associações reciclam, tem variações nos nomes, né? E isso tem algumas consequências, como a gente vai apresentar. Tem os eletrônicos, que, na verdade, tem um canal de logística reversa só para eles, mas em 2 organizações ele foi amostrado, e em uma delas ele era comercializado, né? As tampinhas, às vezes as tampinhas de PET ou de Tetra Pak, elas são classificadas como plástico duro, ou às vezes elas permanecem junto com seus recipientes e, portanto, elas são classificadas junto com os recipientes, né? Então, essa é outra diferença. Papel misto que é aquela embalagem da pasta de dente de fora, né? Que é aquele, parece um papelão, um papel, né? Não é o tubo, não. Ou mesmo uma caixinha de sabonete. Então, tudo isso é papel misto, que às vezes, na nossa pesquisa, a gente identificou que vai junto com papelão, vendido com papelão. Em algumas situações, vai junto com um arquivo, que é o papel, geralmente é o papel branco apenas, ou às vezes tem cooperativas que tratam o papel misto separadamente, né? Uma terceira categoria de papel. Tem um PET bandeja, que ali tem uma foto, né, que a gente colocou, que pode ser essa embalagem de ovo transparente, pode ser embalagem a parte de cima de um bolo que a gente vai comprar, de uva. Tudo isso também é o PET bandeja. Foi amostrado em 12 organizações, em apenas 2 ele era comercializado. Então, não é uma categoria que todo mundo utiliza. Pode passar, por gentileza. As outras variações.
a gente viu cooperativas que misturam o plástico misto com o plástico cristal. O cristal é aquele papel, muitas das vezes, ou aquela sacola branca, plástica, ou esse papel filme, são exemplos de plástico cristal. E o plástico misto são, às vezes, sacolas coloridas, às vezes alguma, por exemplo, o papel misto, o plástico misto, perdão, pode ser uma embalagem de açúcar que a gente compra e depois, né, vai levar para a cooperativa. Então, essa mistura desses dois tipos de plástico foi identificada em 3 organizações. Outra coisa, a comercialização de PP branco com PP colorido. Também foi algumas organizações, 5 aqui, a comercialização é feita em conjunto. PP branco, por exemplo, pode ser aquele pote de manteiga, que algumas, né, boa parte chama de PP branco. As categorias PP cristal e PP manteiga também, a gente percebeu que algumas organizações vendem, perdão, aqui na verdade não é vender junto, me desculpe. Aqui é nomear como PP cristal ou PP manteiga, mas algumas poucas organizações fazem assim. Geralmente, esses materiais eles estão em outras categorias, como PP branco, por exemplo, PP manteiga vira PP branco, mas a gente identificou essas nomenclaturas em algumas das organizações. Outras categorias que apareceram, PP preto e PP água. E aí a nossa atitude foi, na verdade, observar tanto o que os catadores falavam, mas também o que tinha no fundo das embalagens, né? E observar aquilo que era mais comumente utilizado, para a gente não usar muitas categorias. Pode passar, por favor. Aí no final a gente fez essa classificação, a gente utilizou essa classificação que está aí, de metal, alumínio, latinha e sucata. Alumínio pode ser, por exemplo, aquele aerosol, como a Priscila comentou, e a latinha são as latinhas de cerveja, de refrigerante, latinhas de alumínio, são uma categoria específica nas organizações de catadores. O papel, o arquivo, que geralmente é papel branco, o misto, como esse que eu falei, e o papelão, que geralmente é aqueles, né, que tem uma cor meio amarronzada, que servem para você transportar grandes cargas, papelão mesmo, né? O plástico tem várias categorias de plástico. Ô, Tatiana, você pode depois selecionar uma pergunta da Tainá que a gente traz depois para a sessão de perguntas. Tá bom, Tainá? Só para eu poder seguir aqui, depois a gente aborda. E a gente utilizou a categoria outros, né, que são os eletrônicos, Tetra Pak e vidro, que não vão se encaixar nas categorias acima. Pode passar, por favor. Maravilha. Então, aqui é uma outra sessão, uma outra análise que a gente fez. A gente percebeu que alguns resíduos, eles, embora são classificados como rejeito, eles têm potencial de reciclagem, que são os eletrônicos, que têm um canal de logística reversa específico para eles, né? Não precisam não precisam parar no aterro. E as embalagens plásticas, a gente chamou de embalagem plástica aqui nessa pesquisa, essas que foram para os rejeitos, né? Porque se a gente, por exemplo, utilizar a embalagem, sei lá, de uma água sanitária, que ela vai ser reciclada, ela também é uma embalagem plástica, mas aqui na pesquisa são essas que vão parar nos rejeitos, né? Que geralmente são embalagens de produtos alimentícios, né? Um pacote de miojo, um pacote de, às vezes, de arroz, isso que a gente está chamando de embalagem plástica. Né? Em apenas 2 organizações, a gente teve a comercialização e de um tipo específico de plástico, que é o PEBD, número 4. Né? Então, não é a reciclagem não acontece de forma ampla, mas tem potencial de reciclagem. Pode passar, por favor. Aí, outros resíduos que a gente observou ali no campo, que tem potencial de reciclagem, a bandeja de ovo, né? Boa parte das organizações, a grande maioria que a gente identificou, a bandeja de ovo vai junto ou do papelão ou do papel misto. Mas a gente encontrou uma organização em que esse resíduo foi classificado como rejeito. Então, a gente está trazendo aqui a título de pesquisa, mas essa organização que, de repente, trata como rejeito, a gente entende que esse resíduo, pelas outras organizações, ele tem potencial de reciclagem porque ele é comercializado. O isopor, a gente notou que das 20 organizações, em 3 ele foi registrado, né, ele apareceu nas amostras, mas em nenhuma delas hoje ele é comercializado. A gente, em termos de uma pesquisa qualitativa, a gente colocou informações, não só os números que a gente foi colhendo também, a gente ouviu, né, alguns relatos de catadores e catadoras dizendo que já comercializavam em alguns outros momentos. E também tiveram problemas porque eles não conseguem juntar uma carga muito grande, porque ele é levinho e tal, não conseguem fazer o número de fato suficiente para poder vender e alcançar o comprador que está na capital e tal.
Então, aqui tem um problema de logística, mas tem um problema também atual de ter dificuldade de encontrar quem compre. Pode passar, por favor. E, por fim, os dois últimos resíduos que a gente identificou que tem potencial de reciclagem são o PET bandeja, que eu falei há pouco, né? Embalagem de uva transparente, aquela parte de cima de alguns bolos que são transparentes, né? Foi considerado rejeito em 10 organizações, e apenas 2 ele foi comercializado, então tem potencial de reciclagem. O PET leitoso, né? E algumas organizações que a gente observou e tomou nota desse material, ele foi classificado e comercializado como plástico duro, mas tem muitas organizações que não conseguem vender esse tipo de material. Eles chamam de PET leitoso, sobretudo esses iogurtes, né? Que quando você aperta, eles fazem um barulho, né? Não é tipo o PET, que ele é mais rígido, né? Pode passar, por favor. O PET que eu digo, perdão, de garrafas de refrigerante, né? PET verde. Tem mais uma que eu não estava lembrando, que é o Tetra Pak. Esse é um caso muito específico, então a gente coloca aqui apenas como um resultado da pesquisa, mas ele é reciclável, amplamente reciclável, em uma organização que ele não foi, que não é comercializado, duas, perdão, por conta de uma questão de infraestrutura, que não havia espaço suficiente lá no galpão das organizações para armazenar esse material. Então, por uma questão de estrutura, de infraestrutura e nem tanto de logística, de compradores, etc. Pode passar, por favor. Muito bem. Aqui é só uma outra conclusão. A gente já abordou o Tetra Pak, que é um caso isolado, e as demais, elas têm potencial. Aí a gente tem que discutir e refletir sobre a logística, né? Ou seja, onde estão os compradores, por que não tem perto de uma organização, mas tem perto de outra. Mas a grande parte dos plásticos, eles têm, a gente percebeu que boa parte deles são comercializados em uma organização e não em outra, ou, como o caso do isopor, ele já foi reciclado em outro momento, né? Mas agora tem esse desafio. Então, por isso que a gente atesta que todos esses que eu citei, eles têm potencial de reciclagem. Pode passar. Aí, portanto, para os rejeitos, a gente identificou e chegou nessa classificação. Dos eletrônicos, fios e cabos, pilhas e baterias de resíduo eletrônico. Essa classificação a gente adotou o que a pesquisa bibliográfica trouxe para a gente, também o que a norma ABNT traz, sobretudo da classificação dos plásticos, né? E também algumas coisas que a gente foi identificando na prática sobre essas variações. Por exemplo, coisas que a gente identificou na prática. A gente identificou que algumas embalagens plásticas, como eu expliquei há pouco, elas não utilizavam não utilizavam a diretriz, né, da norma BNT, nenhum daqueles números de 1 a 7. Às vezes tinham lá um símbolo da reciclagem, mas não tinham nenhum dos números de 1 a 7. Então, para nós, a gente considerou como sem categoria, ou categoria não especificada, ou seja, não tem a orientação de reciclagem, né? Outra coisa que a gente adotou e criou, com uma composição mista. A gente observou que haviam embalagens plásticas, né, nesse conceito que eu expliquei, e tinham mais de um tipo de plástico, né, como composição. E a gente chamou de mista, porque mesmo que essa embalagem tivesse um destino, né, tivesse um encaminhamento para algum tipo de material, para qual você colocaria, né? A empresa cria esse desafio. Muito bem, pode passar, por favor. Beleza. Agora a gente traz aqui o dado especificamente, né? Não dá para falar de tudo, né? Na verdade, eu tenho que dar uma acelerada aqui para passar para o professor Adegão, mas a ideia é... Olha, a outra pergunta da Tainá, viu, Tatiana? Mas, na verdade, se a gente for tentando responder rapidamente, Tainá, a categoria outros, ela já tem um número específico para ela, que é o número 7. Tá? Então, o que a gente colocou como outros foram aqueles que a gente viu com o númerozinho 7 no rótulo da embalagem. Então, dentro aqui dos resíduos ainda, estou falando daquilo que é reciclável aqui. Não, tem um rótulo, mas não tem, só tem, às vezes, o símbolo de reciclagem, ou tem 2, né? No caso dos mistos. E os outros têm o número 7. Aqui a gente observa, por exemplo, 2 destaques que eu quero fazer. As categorias que a gente mais encontrou resíduo dentro dela são o papel e o plástico, né? Então, vou ficar aqui. E o outro destaque é para o papelão. Rapidamente falando, o papelão, a gente percebeu que ele aparece bastante nas cooperativas e associações, porque é um material que muitas vezes sobra da coleta das ruas. É um material que não é visado, por exemplo, por aqueles catadores individuais.
Então, a gente chegou nessa conclusão ao ouvir também os catadores da pesquisa. Então, pode passar, por favor. E aqui a gente trouxe já um dado dentro de cada categoria. Como eu falei antes, em que o papel e o plástico, categoria, né? A gente juntar todos os tipos de plástico, todo tipo de papel, são os que mais aparecem nesse estudo que a gente fez dos resíduos como um todo. E os rejeitos apareceram como 16%, né? Pode passar, por favor. Bem, aqui a gente trouxe um dado que não foi nosso, né? Que não é nosso, mas a gente no relatório a gente colocou como suporte a nossas conclusões, que é o fato de, no faturamento das organizações de catadores, esse dado é do Anuário da Reciclagem, né, produzido anualmente, esse é de 2023, mostra que o plástico é o campeão, né, é o tipo de resíduo que mais gera faturamento para as cooperativas de catadores. Logo, se a gente tiver mais plásticos sendo reciclados, né, não virando rejeito, isso se torna receita para os catadores, né? Pode passar. Beleza, aqui eu só, antes de entrar na parte dos rejeitos, eu quis salientar que a gente precisou criar duas categorias, como eu falei antes. Então, naquelas embalagens plásticas que ou só tinham aquele símbolo da reciclagem, né? Ou às vezes não tinham nenhum símbolo, ou tinham os que tinham o símbolo da Eu Reciclo, que é uma logística reversa que se faz também, mas não tinha um tipo de plástico para orientar para onde você vai colocar, a gente considerou como categoria não especificada. E os de categoria mista foram essas embalagens que apresentaram mais de um tipo de plástico no rótulo. Pode passar, por favor. Então, aqui, por exemplo, a gente identificou 8 tipos de composições, uma delas, inclusive, com 4 plásticos, né? Mas tem aqui as composições diferentes que a gente encontrou, a título também de informação para todo mundo. Pode passar, por favor. Aí, de parte dos rejeitos, o grande dado aqui, acho que o que a gente traz de mais importante é que dentro dos rejeitos, a principal categoria são os plásticos, né? São quase 64% de plástico dentro dos rejeitos. Isso chama muito a nossa atenção. E depois a gente vai discutir um pouquinho as categorias dentro desses 64%. Pode passar. Beleza. Então, para a gente poder fazer a análise das embalagens agora, falando somente das embalagens, a gente quis identificar algumas informações específicas, que são os grupos empresariais fabricantes dos produtos. Então, a gente vai para além da marca. Para chegar nisso, a gente utilizou a informação da própria embalagem, tá? A categoria do produto, se era um produto alimentício, a gente conseguiu separar, inclusive, entre alimentação humana e alimentação animal. Tinha muitas embalagens de ração animal. E se nas embalagens tinha esse númerozinho, né, de 1 a 7, como eu disse, que é o que diz a norma BNT 3230, e também quais eram esses tipos, né? Era 2, era 3, essas informações que a gente procurou levantar. Pode passar, por favor. Então, aqui a gente explica o que significa, portanto, uma amostra, quando a gente chama a gente vai usar o termo aqui, amostra de embalagem. O que significa uma amostra? Né? Uma amostra equivale, aí, na verdade, contando o processo que a gente fez, a gente identificou dentro das amostras que já foram quarteadas, né? Separadas, portanto, depois só na categoria dos rejeitos a gente separou as embalagens e aí foi separando mais uma vez por tipo de fabricante. Então, ficou um montinho aqui de embalagens, sei lá, do grupo Bimbo, né? Que é responsável pela Panko, Ana Maria, outra pilha aqui de embalagens da Piraquê e assim por diante. Então, a gente pesou essa pilha de embalagens, registrou o peso e olhou que tipo de plástico tinha ali naquelas embalagens. A gente não encontrou caso, por exemplo, de numa pilha ter mais de um material distinto. E muitas vezes essa pilha tinha uma embalagem só, né? Mas essa que é a amostra que a gente está falando, tá? Separando por grupos fabricantes. Pode passar. Então, aqui, essa distribuição de Pareto que a gente vê aí significa o seguinte, que a grande parte das amostras, foram 289 amostras, elas distribuídas em 174 grupos empresariais, né, que geraram as 289 amostras de embalagens. Então, desses grupos todos, 130 apareceram apenas uma única vez. Então, uma amostra, né, são grupos que às vezes não são tão conhecidas, né, não são das marcas mais consumidas,
Isso representou a maioria das amostras, 74%, né? A imensa maioria. Depois, perdão, 31 grupos que apareceram em 2 ou 3 amostras. Então, é um grupo um pouco mais interessante de a gente poder olhar. E depois o grupo os 14, as 14 marcas, né, o grupos, perdão, 14 grupos empresariais responsáveis pelo número menor de amostras, de 8%. E aí depois a gente vai olhar um pouquinho para esses 14 grupos. Pode passar, por favor. Então, dentro desses 14 grupos que mais apareceram na nossa amostragem, a gente tem ali mas apareceram por conta de serem marcas mais conhecidas em termos de quantidade. A gente viu que são 74% de grupos empresariais que apareceram apenas uma vez. Mas esses aqui, que apresentaram mais amostras, a gente tem na liderança a Nestlé, e aí a gente misturou alimentação animal e humana, né? A gente não quis fazer uma separação, afinal é o mesmo grupo. E depois em Piraquê, e a gente colocou aqui nessa tabela de 4 a 13 amostras, né, que foram os grupos que apareceram mais vezes, embora no quantitativo geral eles têm menos amostras, né? Pode passar. Aí, na parte ainda de auditoria das marcas, a gente quis olhar, portanto, dessas amostras de embalagem, quantas são de produtos de alimentação animal, quantas são de produtos de alimentação humana. Esses outros aqui que vocês estão olhando, tem um pouco de tudo. Tem marca responsável por produzir papel alumínio, por papel manteiga, né? Às vezes por tomada, né? Que a gente compra e tem aquela embalagem plástica, né? Tomada para a gente colocar em casa, chuveiro. Então, a gente chamou de outros, né? Dentro daquilo que a gente foi observando, a gente não conseguiu criar uma subcategoria aí dentro, a gente chamou de outros. Mas a grande parte das amostras de embalagem são de produtos de alimentação humana, praticamente 60%. São 104, dos 174 grupos empresariais, 104 são de produtos de alimentação humana. Pode passar. Muito bem. Agora a gente vai olhar para a presença ou não das orientações de reciclagem nessas amostras de embalagem. A gente notou que esse dado que está circulado de preto, que é o destaque que a gente está fazendo, 54% das amostras a gente observou que não apresentaram nenhuma orientação de embalagem, então é mais da metade, não tem nenhum tipo não tem aquele númerozinho, como eu falei, de 1 a 7, né? O que dificulta, os catadores não vão saber para onde, né, destinar, nem mesmo a gente que tipo de composição tem para a gente poder refletir em cima disso, né? Ali no 41,38% são grupos que apresentaram, né, também um número significativo, e tem 5% que a gente identificou, curiosamente, o mesmo grupo empresarial, para algumas embalagens tinha orientação, tinha um número de 1 a 7, em outras não tinham. Então, isso são 5%. Pode passar. Bem, antes de passar para o professor, esse último slide, a gente entra na parte das conclusões. A gente também trouxe um dado que é, a partir dessas amostras, quais eram os tipos de material que compõem essas amostras. Então, vejam bem, o destaque aqui vai para o seguinte, né? Quase metade das amostras de embalagem, por não terem a orientação de reciclagem, por não ter aquele número de 1 a 7, a gente não sabe do que é feito. Então, por isso está como categoria não especificada, praticamente 41%. E a outra categoria que aparece de forma significativa é o número 5, né, do plástico, que é o PP. É praticamente 26%, uma categoria que aparece bastante também. E depois é o número 7, que são os outros plásticos, né? Só um detalhe antes de passar, apesar de ser PP, é interessante que esse material não vai junto do PP branco ou do colorido, que é reciclável. Esse material vira rejeito das embalagens plásticas, mesmo sendo o número 5PP. Geralmente, esses 5PP são aquelas embalagens metalizadas, de salgadinho, que por dentro, né, parece um metal. Pode passar, por favor, Tatiana. Agora eu deixo com o professor para fazer a parte final de conclusões e recomendações. Obrigado. Bem, então vou dar continuidade aqui. Na verdade, algumas das considerações finais são
alguns, não, uma síntese, né, de coisas que já foram ditas aqui, né? É, a primeira delas que está aí, a gente destacou numericamente algumas dessas considerações, né? Então, a primeira que está aí, ela diz respeito a essa participação, né, dos plásticos no total de resíduos que chega até as cooperativas de catadores, e para mostrar que, na verdade, os plásticos acabam tendo uma contribuição importante para essas cooperativas, né? É, Pelo valor de mercado, né, esse é um tipo de rejeito importante, já que, como diz a segunda consideração aí, é, resíduos como, por exemplo, as latinhas, né, que têm um alto valor de mercado, pouco chegam a essas cooperativas, pelo que a gente percebeu pela pesquisa, né? Você vê que menos de 1% das amostras, né, das 20 amostras, né, das 20 cooperativas, a gente conseguiu de latinhas de alumínio. Então, assim, é um resíduo que, de fato, já é interceptado muito antes, né, nessa cadeia da coleta seletiva. Então, esse material não chega nas cooperativas. Então, a segunda categoria, talvez, que tem um maior de valor de mercado é, de fato, né, a categoria de plásticos. Então, por isso, ela contribui, né, enormemente aí para o resultado financeiro das cooperativas. Pode passar, Tatiana, por favor. Outra coisa interessante, ainda, né, pensando na questão dos plásticos, e por isso que essa pesquisa, né, enfatizou isso, é que do total, né, das 20 amostras, 16% é considerado como rejeito pelas cooperativas, daquilo que chega até elas, né? E desses 16%, como o Demétrio já falou, aproximadamente 64%, aí já considerando, né, o total, é de plásticos, ou seja, a gente tem uma quantidade de rejeitos plásticos também bastante expressiva, né? Esse índice de 16%, na verdade, é um índice que está dentro da média de outras pesquisas que fazem gravimetria de resíduos. Então, ele está muito próximo ali dos 20% que a gente normalmente encontra nas pesquisas, né? Então, percebe-se que desses 16, né, tem uma presença muito grande aí de plásticos, né? Por isso, a importância da gente pensar nesse aumento da reciclabilidade aí dos plásticos, tá? Como o Demétrio já frisou também, que está destacado aí nesse ponto 4, boa parte desses plásticos que estão considerados como rejeitos, eles teriam reciclabilidade, ou seja, eles podem ser tecnicamente recicláveis, né? Mas eles acabam não sendo considerados economicamente viáveis na cadeia de reciclagem, né? O Demétrio já destacou alguns desses motivos, né? Como, por exemplo, o isopor, que muitas vezes as cooperativas têm dificuldade de manter esses estoques intermediários, né? Porque para a composição de carga, muitas vezes você precisa de um volume muito grande, né? O isopor é um material muito leve, então para você compor uma carga, você precisa de um volume de material muito grande, e isso ocupa um espaço também que muitas vezes as cooperativas não têm condição desse armazenamento temporário, né, do material. Outras têm um valor de mercado muito baixo, o que desestimula que as cooperativas, né, tenham o trabalho também de manter esse material, separar esse material, enfadar para comercializar, e outras, como a gente percebeu também, não têm compradores, pelo menos, né, o que a gente percebe também, às vezes, tem uma ou outra cooperativa que consegue vender algum rejeito específico, algum plástico específico, mas na maioria dos casos, não se consegue vender alguns desses plásticos considerados como rejeitos, né, que a gente identificou na pesquisa. Pode passar, Tatiana, por favor. Uma outra coisa que a gente trouxe também, que tem a ver com essa questão da receita, né, das cooperativas, é que nesse conjunto das 20 cooperativas, apenas 4 cooperativas elas têm um contrato com o poder público, né? Ou seja, estão inseridas de fato contratualmente e recebem algum tipo de pagamento, né, pelo serviço prestado pelo poder público, né? As demais, né, as outras 16 não têm,
e aí passam a ter como única fonte de receita a venda do material que chega até elas ou que elas conseguem coletar, né? Porque, como a Priscila também falou, no caso das cooperativas do Rio de Janeiro, muitas não fazem a coleta e sim recebem esse material da empresa que faz, né, o recolhimento de tanto da coleta seletiva como do lixo no município do Rio de Janeiro, que é a Conlub, né? É, então, o plástico, né, ou os rejeitos que chegam a essas 16 cooperativas acabam sendo a única fonte de receita, porque não tem, né, contrato aí de prestação de serviço com o poder público, o que deveria, né? O ideal é que tivesse, já que a gente tem uma lei, né, a 12.305, que, né, tem como preceito, né, um dos seus preceitos, a contratação das cooperativas aí para a coleta seletiva. Pode passar, Tatiana. É, bom, uma outra coisa interessante, né, é que boa parte desses plásticos, né, das embalagens que a gente avaliou dentro dos rejeitos, né, são da indústria alimentícia e uma boa parte dessas embalagens, na verdade, são aquelas embalagens de consumo, de produtos de consumo de conveniência, né, consumos rápidos, né, biscoito, coisas que você consome no dia a dia, cotidianamente, ou seja, é, consumo mesmo rápido, né? Então, a indústria alimentícia, ou seja, teria uma tarefa, né, a realizar aí, que seria repensar um pouco, né, a maneira como essas embalagens ou chegam no mercado ou são retiradas do mercado, né? 54% também das embalagens que a gente identificou entre os rejeitos não tinha a identificação impressa, né, de qual é o tipo de material daquela embalagem. Então, também há um descaso, um descuido aí por parte da indústria em identificar corretamente qual é o tipo de rejeito daquela embalagem. Isso dificulta também o processo de reciclagem. Bom, a gente coloca aí, então, que precisa chamar a responsabilidade da indústria, né, principalmente do setor de alimentos, aí, tanto para investir em embalagens ecoeficientes, né, substituindo essas embalagens que não possuem reciclabilidade, tanto por uma questão tecnológica, como no caso das embalagens metalizadas, que o Demétrio comentou, né, mas também na questão de não haver essa logística reversa, ou seja, essa possibilidade de retorno dessas embalagens na cadeia de reciclagem. Então, precisa ter um papel ativo, né, da indústria de alimentos também para tanto repensar tecnologicamente essas embalagens, né, que estão sendo utilizadas, como a sua participação também na melhoria dessa recuperação das embalagens que hoje estão sendo colocadas no mercado. Tá? Eu acho que precisa haver, então, nesse sentido, soluções tecnológicas alinhadas a esse conceito, né, de design circular, de economia circular, né, para aumentar a recuperação dessas embalagens aí. A gente tem no Brasil um decreto, acho que é o 12.082, se não me engano, de junho do ano passado, que estabelece a estratégia, né, da economia circular, estratégias para a economia circular, dialoga com um outro projeto que está no Congresso Nacional, que ainda não foi aprovado, mas que vai discutir especificamente a economia circular para o plástico, né? E, de certa forma, isso também dialoga com o Tratado Global de Plásticos, né, que está sendo discutido pela Organização das Nações Unidas, né? Então, eu acho que esse tema é um tema que está na ordem do dia. Acho que só tem mais uma, tem mais duas, eu acho. Uma outra consideração, né, que a gente acredita que novas pesquisas podem ser feitas, tanto incluindo mais organizações, né, para que a gente possa ter até uma maior confiabilidade aí nos dados, mas a gente considera que conseguimos fazer uma amostra, né, ter acesso a uma amostra bastante interessante, né, de 20 cooperativas, é,
É importante chamar a atenção, então, para esses desafios enfrentados pelas cooperativas no que diz respeito à comercialização, né, sobretudo desses rejeitos plásticos, que a gente sabe que são, né, que possuem capacidade de serem reciclados, mas acabam não tendo reciclabilidade, né, sobretudo porque não há interesse, né, na cadeia de reciclagem em absorver esse material. Acho que só tem um último, Tatiana. Sim, que é também, lógico que isso extrapola o que a gente fez nessa pesquisa, mas a gente quis chamar a atenção, já que das 20 cooperativas, apenas 4, né, têm uma relação contratual ali com o poder público. A gente sabe que outras podem ter também algum tipo de apoio, mas não necessariamente estabelecer ali um convênio, um contrato, né? Então, também seria importante avançar para pesquisas que mostrem como é que essa inclusão das cooperativas nas políticas públicas também poderiam ser fatores ali de fortalecimento dessas cooperativas, melhoria, inclusive, na capacidade de recuperação de resíduos que essas cooperativas possam ter, né? Eu acho que é isso, tem algumas referências, mas eu acho que a gente pode partir para as discussões. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, Demetri. Muito obrigada, Priscila. Como tivemos oportunidade de observar na apresentação, foi uma pesquisa extremamente densa, com uma metodologia demonstrável, séria e que avança, né, inclusive no nosso próprio conhecimento do impacto, né, de determinados resíduos no financiamento, né, dos catadores que atuam nas cooperativas de catadores. Eu vou abrir vou ler as perguntas, mas como a gente está um pouco apertado no horário, eu gostaria de combinar com vocês. Eu faço as perguntas feitas e a gente tenta encerrar 18h20. Recuperando, então, e lembrando que essa pesquisa ela estará integralmente publicada no site do IDC e todas as pessoas inscritas, né, que se inscreveram para estar acompanhando ao vivo, né, que deixaram um e-mail, a gente vai encaminhar também a notificação da publicação.